Bom dia, aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos dar aquele nosso abraço virtual de todas as semanas. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as referências que a gente precisa ter. No caso, referências de peças de teatro. Mas tem uma coisa que eu sempre falo para vocês e que eu sinto que vocês não se esforçam nesse sentido. E para quem deseja ser ator, quer trabalhar com isso na vida, precisa se esforçar e dar uma estudada nisso. Por conta até, porque nós temos pouco tempo por semana para trabalharmos juntos. São as referências, ver teatro. É muito importante ver teatro. Agora, por acaso, a gente está numa época virtual. Então o teatro está sendo impossibilitado de ir a uma peça de teatro assistir. E muita gente também, às vezes, pensa que o teatro é caro, existem peças de graça em cartaz, às vezes, ou muito barato. Então, assim, ir ao teatro é muito importante. Todo SESC tem espaços de teatro onde são apresentadas peças e sempre em preços que não são altos demais, e muitas vezes de graça também. Principalmente infantil, com muita frequência tem peças de graça infantis em SESCs. Então, assim, eu sinto falta de vocês verem peças, porque a gente aprende ouvindo teoricamente algumas coisas como eu tô falando agora, aprende exercitando principalmente, né, fazendo as peças, ensaiando como a gente normalmente ensaia, mas é uma das melhores formas de aprender e necessariamente é ver. Então, se você vê vários tipos de peça, você entende que cada tipo de peça tem um tipo de interpretação. Eu posso chegar para vocês aqui e falar, como eu já falei várias vezes, que dependendo do espaço que você está, a interpretação é uma, dependendo do tipo de peça, a interpretação é expansiva ou não. Eu posso falar um monte de coisa para vocês, como eu tenho falado, mas se vocês não veem, vocês não têm a referência do que é aquilo. Você pode fazer uma ideia, tá, acho que é isso, acho que é aquilo, mas ver é bem diferente, assim como fazer também é diferente. Então é muito importante ver. Nesse tempo de tudo online, procurar peças de teatro online, ver. Tem muitos artistas que estão fazendo lives e aí fazem textos teatrais ao vivo na casa deles. Mas tem peças gravadas, não é a melhor forma de ver peça. O teatro precisa da presença física da pessoa, do público, para ter a troca toda que acontece. Só quem está pessoalmente, presencialmente, vendo uma peça de teatro, sabe o quão importante é esse momento e o quanto ele é único. De qualquer forma, agora que as pessoas vão ter que ver online muita coisa, vê no computador, procura no YouTube, para quem puder, procura no YouTube, procura no Google sobre peças de teatro, os nomes das peças que eu vou dar para vocês, o que tem em cinema. Tem muita peça de teatro, muita mesmo, as principais praticamente todas foram, ou quase todas, foram transpostas para o cinema. Então você consegue conhecer a história, consegue saber do que se trata. Um ator, ele aprende muito vendo e lendo as peças e vendo filmes também, vendo atuações em filmes. Então, eu sinto que vocês veem, vamos supor, eu nasci de 2000 para cá
eu vejo os filmes de 2000 para cá. Eu nasci de 2005 para cá, eu vejo os filmes de 2005 para cá. Eu vejo o filme que está no cinema, o filme que todo mundo sabe que vai entrar em cartaz, tudo. Nós precisamos, é uma função da arte e eu acho que da humanidade resgatar o que, quando algo é considerado clássico. A música clássica, peça clássica, texto clássico. Não é que só o clássico é bom, mas a partir do clássico eu posso olhar diferente o moderno, eu posso fazer diferente o moderno, eu posso até olhar o que está acontecendo à minha volta e fazer artisticamente algo com essa referência do que está acontecendo agora no país e no mundo, mas com um olhar maior do teatro durante todos os tempos. Desde que a humanidade existe, existe teatro. Então é importante saber por que determinada época, até vou falar do cinema, agora dar um exemplo do cinema. Por que determinada época o cinema musical americano deu um boom, aconteceu? Existe um motivo político e um motivo relacionado à guerra para que isso acontecesse. No final de uma guerra, ninguém estava aguentando ver nada que fizesse eles embarcarem na dor e no sofrimento. Então o musical americano levava para um outro lugar. E as peças de teatro acontecem o mesmo. Quando houve a ditadura no Brasil, foram feitas várias peças, por exemplo, que refletiam sobre aquilo. A função do artista é refletir socialmente o universo, tanto o que já passou como o que está passando, e dependendo do caso, pensar num futuro, que seja uma peça futurista, um cinema futurista. O cinema trabalha muito isso. Tem um filme chamado Blade Runner, que foi um filme feito há muitos anos atrás, década de 80, e no entanto ele é extremamente moderno e eu digo que ele é atemporal, porque em qualquer época ele é um filme inteligente e interessante. Então, eu sei que alguns de vocês são muito novos para falar, ai, mas eu vou ficar pensando socialmente, mas vocês têm que começar a trabalhar a opinião de vocês. Todos nós temos um olhar sobre o que a gente vê. Eu acho, estou dando um exemplo, eu acho bacana que a professora determine sozinha que peça a gente vai fazer, ou eu acho melhor que a gente se junte e veja um assunto que a maioria de nós quer falar, quer discutir, quer mostrar. Então, assim, o artista ele tem que questionar. Ele muitas vezes é um chatinho, porque ele vai questionar, falar, peraí, ele pode falar isso com educação, não é de uma forma agressiva, estourada, mas falar, peraí, e se a gente fizesse de outra forma? Ou vamos discutir e ver o que a maioria prefere. Mas o artista, ele tem que, para ele ter esse olhar, para ele ter uma compreensão de mundo maior, para ele ter um entendimento amplo das coisas, ele precisa conhecer muita coisa. Então ele precisa conhecer peças de teatro de todas as épocas, mesmo que ele não vá fazer. Eu tive uma aluna, uma das minhas melhores alunas, eu digo melhores, não porque eu gostava mais dela, mas porque ela estudava e se esforçava naquilo que ela gostava. Mas é isso que eu vou falar sobre ela. A Maria Clara, eu posso falar, fico à vontade, porque eu tenho no meu coração uma amiga minha até hoje. A Maria Clara, quando eu era minha aluna, ela foi muitos anos, eu falava todos os dias para ela, porque a Maria Clara ama musical. E eu falava, Maria Clara, você tem que ver outras peças que não sejam só musicais, você tem que conhecer mais, teoricamente, o teatro e na prática, de vários tipos
de interpretação e de peças, para que, mesmo que seja para no final desse estudo, você falar, eu prefiro musical e quero trabalhar a minha carreira no gênero musical. Mas para isso você tem que conhecer os outros gêneros. Para isso você tem que conhecer tragédia grega, tem que conhecer Shakespeare, tem que conhecer um monte de coisa. Então eu enchia a Maria Clara, falava todo dia, Maria Clara, vai ver outra peça. Na época eu estava em cartaz uma peça chamada A Escada, do Jorge Andrade, e ela foi assistir. E é importante que o artista vá ao teatro, que o artista conheça mais do que aquilo que é a preferência dele. Eu, como atriz e como uma pessoa que ama cinema, por exemplo, existem gêneros que eu gosto mais. Por exemplo, com todo o respeito a quem gosta, eu particularmente acho muito chata a ação. Filmes de ação me dão sono, por incrível que pareça. Eu gosto de filme mais reflexivo. No entanto, eu já fui algumas vezes ver filme de ação. Uma vez ou outra eu vou. Não é que eu vou sempre, uma vez em 1000. Mas eu tenho que conhecer a ação. Se um filme de ação é muito bem cotado e elogiado criticamente, peraí, deixa eu ver o que tem nesse filme. Porque sempre vai ter um aprendizado ali, tá bom? Então, referências, por isso que essas próximas aulas a gente vai falar de referências, vários tipos de referências, porque quem é ator tem que saber, ter uma noção de quais são as principais peças de teatro já feitas, seja fora do Brasil, seja no Brasil. Como a gente está no Brasil, eu pensei de dar referências estrangeiras e depois eu dou as referências só brasileiras, para vocês terem um conhecimento de como a coisa se deu em ambos os lugares. E mesmo assim, saibam que quando eu der 10 nomes como referências, é no mínimo 10 vezes isso. Porque o que não falta é ator bom para a gente citar, são peças de teatro excelentes, são filmes magníficos, que têm um aprendizado profundo, humano também. Então é tanta coisa, é tanto autor bom e é tanto trabalho sensível que na hora de escolher, a gente escolhe alguns dos que ficaram mais famosos na história da nossa arte, mas também existe o gosto pessoal. Vou dar um exemplo, tem uma atriz que chama Juliette Binoche. Juliette Binoche. Depois eu passo esse nome por escrito para vocês. Uma atriz francesa. Eu particularmente acho ela uma das maiores atrizes que eu já vi no cinema, mas você vai conversar com toda certeza com muita gente que não vai citar Juliette Binoche como uma das maiores. Vai ter gente, às vezes, como a Fernanda Montenegro, que é considerada a maior atriz brasileira, que vai ter gente que vai falar, eu gosto dela, mas eu prefiro outras, e cita outras pessoas. Agora, existem aqueles nomes que, mesmo que você não considere a melhor ou os melhores, você tem que conhecer. Se você é ator, se você está fazendo curso de teatro, se você está indo, né, como vocês foram até onde deu e até onde não deu, a gente está indo de uma outra forma. Se vocês estão indo atrás de um conhecimento, de uma aula de teatro, vocês têm que saber que essas pessoas existiram e fizeram a diferença e fizeram o teatro ou a história do teatro, a história da interpretação no mundo dos atores ser algo extremamente especial. Aí hoje eu queria falar de algumas peças. Édipo Rei. Vamos começar pelos gregos. Édipo Rei é considerado uma das maiores peças de todos os tempos, tanto Édipo Rei como Hamlet, de Shakespeare. São peças que você, cada vez que você vê, você vai ter um olhar em relação a elas, porque sempre você vai aprender algo.
É isso também que faz um trabalho ser um trabalho especial para quem vê. Sempre você vai ter uma visão diferente. E outra coisa, quem dirige uma peça dessa, seja no teatro, seja no cinema, sempre vai poder ter uma um, pode colocar o foco em alguma parte dali. Vou dar um exemplo. A pessoa pode dirigir Hamlet com um foco romântico ali. A pessoa pode dirigir Hamlet com foco de uma história misteriosa, de ser descoberto quem matou fulano de tal. Ela pode, tanto o Édipo Rei como Hamlet, todas as grandes peças, mas essas especificamente, são peças que podem ser focados vários ângulos ali do que está sendo tratado. O Édipo Rei é uma história maravilhosa e profunda de toda tragédia grega. Necessariamente acontecem coisas horríveis, vamos dizer assim, existe morte, existe sofrimento. E o sofrimento levado às últimas consequências. Então, as últimas consequências são mortes, são a pessoa se autopunir. Você vai falar, nossa, que pesado, que triste. Ao mesmo tempo, por ser uma grande obra, é interessante. O Édipo Rei vai acontecendo como história policial, vamos dizer assim, é interessante. Você fala, nossa, quem que é esse cara que ele está procurando, que ele está buscando? E você fica estimulado a saber o que aconteceu, afinal, e o que vai acontecer quando ele descobrir quem é o culpado que ele está procurando. Então é algo que deixa você estimulado a querer saber cada vez mais o que vai acontecer. Então Édipo Rei é uma história muito complexa em vários níveis. Toda a classe da psicologia acabou estudando muito Édipo Rei e o que é considerado o contrário, que é Eletra, que é de Sófocles. Eletra é de Sófocles também, deixa eu ver. Isso, Édipo Rei e Eletra, porque são duas faces da mesma moeda. Eu não vou falar o que é exatamente, porque eu quero deixar curiosidade em vocês. Eu quero que, terminando essa aula, vocês vão lá procurar no caderno de vocês, na verdade a maioria procura no Google, o que foi essa peça Édipo Rei, o que é a peça Eletra, que peças são essas, do que elas falam. O que eu posso falar é que esse tipo de peça faz a gente questionar, pensar e aprofundar questões e estudar, por exemplo, psicologia até hoje. Então, olha a importância, foi feita na Grécia Antiga. E aí a gente vai para uma peça que é uma comédia, também da época da Grécia Antiga, Lisístrata, ou A Greve dos Sexos. Não é nenhuma peça pesada, não vai acontecer nada que vocês não possam ver. Lisístrata é uma comédia, mas com conteúdo social fortíssimo. Aquilo que eu falei para vocês com uma crítica, que eu falei de vocês terem um olhar crítico em relação às coisas, isso é importantíssimo na vida e na arte. A arte de vocês vai ser diferente a partir do olhar que vocês tiverem em relação à sociedade, à política, a tudo. Mas o que tem a ver a política com o teatro? O teatro, principalmente a comédia, ela sempre parte sempre eu digo, na maioria das vezes, ela vai mostrar de uma forma crítica os poderosos. E os poderosos, tanto pode ser um chefe imediato, pode ser um prefeito, pode ser um governador, um presidente, vai mostrar com ironia, vai mostrar, falando a verdade, muitas vezes, o quão ridículo pode ser você
se achar acima de alguém porque você tem um cargo público, ou porque você tem um cargo político, ou porque você, tô dando exemplo, eu sou professora, uma professora que se acha muito acima de todos os alunos, que ela é, ó, como eu sou inteligente, como eu sou o máximo. Quanto mais eu me achar o máximo, mais ridículo eu vou ser aos olhos dos outros. Então, a comédia, ela vai ironizar quem se acha demais. E isso é muito bacana. No caso do Lisístrata, existe uma questão bastante forte feminista ali, que é, naquela época da Grécia Antiga, Aristófanes escreveu um texto que colocava as mulheres questionando os homens em relação à guerra, não querendo que os homens continuassem guerreando, e para isso elas criaram um plano entre elas, e as armas que elas tinham na época, porque a mulher naquela época não trabalhava fora, a mulher cuidava de casa, cuidava do filho e dormia à noite com o marido. Essas eram as atividades que a mulher tinha. Então elas encontram uma forma de mostrar para os maridos a força delas e onde estava a força delas. Então é uma peça que até hoje ela é muito montada. Existe uma novela da Globo, Guerra dos Sexos, que teve essa inspiração também. Existem vários filmes, novelas, peças de teatro que são inspiradas em Lisístrata. Toda vez que tiver um grupo de mulheres, um grupo de homens, e as mulheres reivindicarem, conseguirem se unir para reivindicar algo que elas acham justo dos homens, Lisístrata estará ali sendo pensada, sendo questionada. É uma peça muito importante de ser vista, revista, pesquisem, e vão entender por que é a guerra dos sexos. Mas é muito, muito boa. E até hoje a gente vê com aprendizado, com humor. Tem a peça O Doente Imaginário, de Molière. Aquilo que eu falei para vocês, é uma comédia e por ser comédia é bastante crítica. A crítica, ela pode ser feita de uma forma agressiva. Muitas vezes ela é agressiva. A gente tem visto, porque dependendo do caso, o mundo está à beira de uma explosão. A gente tem visto que o mundo nesse momento, por exemplo, está à beira de uma explosão em questão das questões, em relação às questões raciais. Com razão, aliás, porque há tanto tempo já não era para ser discutido, não precisava mais existir essa questão ainda, esse problema ainda. Somos todos iguais de fato. Então isso é uma coisa tristíssima. E um país, por exemplo, como o Brasil, um país como os Estados Unidos, ser racista é algo que não dá pra gente entender em termos humanos. Mas quando a gente está numa situação dessa, às vezes a agressividade vem de uma forma mais contundente, como está sendo agora. Mas a comédia, ela lida com essas questões todas de uma forma mais ácida. Sabe aquele tipo de situação que você percebe, por exemplo, que alguém está querendo tirar um sarro da tua cara ou fazer uma crítica não tão legal em relação a você, mas a pessoa falou de um jeito que é impossível você brigar com ela, porque ela falou de uma maneira que ela deixou claro algo para você, mas ela ironizou e brincou em cima. Então a comédia, ela tem isso, ela ironiza e brinca em cima. Então ela vai mostrar pessoas poderosas politicamente, de alguma forma, poderosa em termos de ter uma condição social mais
protuberante, que apareça mais, uma pessoa rica, uma pessoa milionária, e o pobre, e vai brincar com essa situação. Como é que aquele cara que tem dinheiro se porta em comparação àquele que não tem dinheiro, e como ele soa algo desprezível em vários sentidos. Então mostra também com o exagero, porque tem os traços, para quem está fazendo aula do professor Gal de desenho, que tem os vídeos também, no canal do YouTube da Secretaria, tem os traços que são de fazer uma caricatura da pessoa. Então a comédia, muitas vezes, não é sempre, às vezes ela é mais sutil, mas a comédia, ela faz uma caricatura do que existe. Então ela vai exagerar aqueles pontos. Se alguém for fazer uma caricatura minha, deixa eu ver, provavelmente vai fazer um bocão, rosto redondo, vai crescer o meu rosto redondo, a minha boca grande e o meu olho pequeno, por exemplo. Se a pessoa for fazer uma caricatura minha, então vai pegar algumas características minhas e botar um holofote nelas, deixar elas maiores. E na comédia, muitas vezes, na maioria delas, não em todas, mas na maioria das vezes a comédia vai botar um holofote em características do ser humano quando ele tem o poder, principalmente, ou às vezes não é quando ele tem o poder, mas é das relações humanas, comédias de costumes, tudo. Nesse caso, o doente imaginário é um holofote que mostra o exagero e o ridículo da situação daquelas pessoas que têm uma condição favorável política ou financeira. Aí tem o Hamlet, que a gente já conversou a respeito, mas assim, nunca é demais falar de Hamlet. Hamlet é o nosso arroz com feijão. Olha, eu falando arroz com feijão de Hamlet, perdão Deus, perdão Shakespeare, que foi quem escreveu, que eu quero dizer o seguinte: um ator que não leu Hamlet não pode falar, sou ator. É só isso, amiguinhos. Um ator que nunca viu uma montagem de Hamlet, seja no cinema, seja no teatro, não viu a essência do que é o nosso ofício. É a beleza da poesia, a beleza da poética, a beleza do conhecimento, do autoconhecimento profundo, a beleza da grandiosidade, até onde pode ir um personagem dentro da gente. Os personagens todos são extremamente ricos. Existe comédia dentro da história, existe ação, existe aventura, existe reflexão, existe amor, existe morte, existe alegria, existe todas as vezes que eu ver ou ler Hamlet, todas as vezes, eu verei uma nova peça, um novo Hamlet. Nunca será o mesmo. E conforme a fase da nossa vida, a idade que a gente está, a gente repara em coisas diferentes. Isso que eu estou falando, na verdade, do Hamlet, vale um pouco para todas as peças clássicas, ou filmes clássicos. Você sempre vai olhar aquilo e ver de uma forma diferente. Mesmo que você não goste, que você veja Hamlet ou leia, fale, eu não gostei. Em algum momento aquilo vai tocar seu coração ou sua mente para pensar a respeito. Então é primordial. Tipo, se eu pudesse pedir uma coisa, duas, três, tô brincando. Se eu pudesse pedir duas coisas para vocês, eu ia pedir: leiam A Preparação do Ator, do Stanislavski, e Hamlet, de Shakespeare. Eu vou escrever depois o nome, mando para vocês,
mas é essencial, é o básico. E aí a gente tem Esperando Godot. Esperando Godot. Eu não falei de uma peça importante de Shakespeare, olha eu pulando. Na verdade, todas as peças de Shakespeare são extremamente importantes. A minha preferida é Sonhos de uma Noite de Verão, mas tem uma peça que o mundo também é mundo a partir de Romeu e Julieta. Todas as novelas, todos os filmes quase que tem história de amor, história romântica, foram inspirados em Romeu e Julieta. Sempre que tiver uma família, outra família, as duas famílias se odeiam por algum motivo, e os dois filhos, que um é homem, o outro é mulher, normalmente, mas hoje em dia temos outras versões também. Mas os filhos dessas famílias se apaixonam e vira uma guerra em volta deles, sempre que tiver isso, é Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é basicamente isso, uma história de amor entre dois jovens que estão numa condição onde as famílias se odeiam, não se aceitam. Então é um símbolo maior de aceitação, de aceitar o outro, de aceitar as diferenças. É engraçado que eu estou falando para vocês, chega a me arrepiar, me emociona, chega ao meu coração. Falar de Romeu e Julieta, falar de Shakespeare. Porque realmente, se você pensar que foi escrito há tanto tempo lá atrás, lá Idade Média, e até hoje, e para todo sempre, Romeu e Julieta vai ser referência. Vai ser, como eu falei, aquele arroz com feijão, só que não, vai ser referência do que é fazer uma obra que chega ao coração e que faz a gente se envolver emocionalmente. Então leiam, vejam Romeu e Julieta. Aí eu ia falar de Esperando Godot. Esperando Godot é da linha do teatro do absurdo. Quem escreveu foi Beckett. Eu vou passar essa lista depois para vocês. Esperando Godot é uma peça extraordinária. E o teatro do absurdo, ele lida com uma atmosfera que lembra a onírica, lembra o surrealismo. Não é o surrealismo porque é menos sonhadora que o surrealismo. O surrealismo, para mim, ele vai mais longe num aspecto de sonho. Mas o teatro do absurdo, ele lida com coisas que não são reais ao nosso mundo. Então, eu estou, por exemplo, conversando com uma árvore, ou eu fico o tempo inteiro